Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai falar um pouco do Jonas, profeta menor. Eu escrevi uma apostila para uma classe de escola bíblica e achei relevante postar aqui para vocês. Talvez alguém também está fazendo algum estudo a respeito de Jonas e achei muito interessante descobrir coisas que eu já tinha lido, mas conforme você lê estudando o texto, ele te dá várias novas coisas, né? E peço a você que procure sua Bíblia, abra ela em Jonas capítulo 1. São apenas 4 capítulos e eu vou dar uma resumida naquilo que eu fiz. E ainda fiz uma introdução e eu disse: Jonas foi um profeta hebreu que viveu durante o reinado do rei de Israel, Jeroboão II, aproximadamente no século 8 a.C. Jonas era filho de Amitai e veio de Gader, uma aldeia de Zebulon, situada nas vizinhanças de Nazaré. Seu nome vem do hebraico Oná, que significa pomba. Por isso que no Novo Testamento muita gente aponta Jonas para Jesus. Jonas foi contemporâneo aos profetas Oséias e Amós. Embora na história de Jonas a profecia seja contra Nínive, o livro em si, a história profética, não era destinada ao povo de Nínive, mas ao povo de Israel. Foi descrita, aqui eu estou dizendo que foi descrito para o povo de Israel, né, o Reino Norte. Foi essa nação que primeiro recebeu a história, que a preservou como livro sagrado, um livro para o povo de Deus. No entanto, todo o livro caminha para ensinar o profeta e ao povo de Deus sobre a grande misericórdia de Deus. Grande parte dos estudos da Bíblia acredito que foi o próprio Jonas que escreveu o livro. Jonas é mencionado por Jesus no Novo Testamento, lá em Mateus e lá em Lucas. O título que eu coloquei lá em cima foi... Vamos lá para ver. O título que eu coloquei foi O Recomeço de um Escolhido e a Misericórdia de Deus. Tem tudo a ver com esse livro. O Recomeço de Jonas e a História de Deus. Esse livro reafirma que já sabemos que é melhor obedecer do que sacrificar, que as nossas omissões e decisões têm as suas consequências. Na minha cosmovisão sobre este livro é que Deus pode alcançar a quem Ele deseja, independente do que a pessoa esteja praticando. Os seus planos e propósitos são maiores que os nossos. Somos muito limitados. E antes do primeiro tópico, eu coloquei uma frase que eu estava refletindo sobre essa frase: não devemos medir as nossas expectativas limitadas, pois Deus tem expectativas ilimitadas. E o primeiro tópico que eu coloquei: a vocação de Jonas. Ler Jonas 1 e 2, capítulo 1 e 2, e diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Então Jonas, ele era um profeta e foi vocacionado a pregar. Só que Jonas, 1.1 diz: Jonas desobedece a ordenança do Senhor. A Bíblia relata no versículo 3 que em vez de Jonas ir a Nínive, foge para Tarsis, foge da presença do Senhor, compra uma passagem para outro lugar. E por que ele não quis ir para Nínive? Porque esta cidade era um lugar de terror, cidade de sangue, não só por causa das guerras que havia tido com as nações vizinhas durante alguns séculos, mas pela crueldade praticadas contra o povo vencidos. Historiadores afirmam que o povo daquela cidade, depois da vitória nas guerras, cortava as mãos, os pés, os narizes e as orelhas, e arrancava os olhos, e fazia pirâmides com as cabeças, para que todo o povo que passasse naquele lugar temessem. E também
porque conhecia a misericórdia de Deus, que eu vou falar isso já no finalzinho. 1.3. Toda desobediência vem acompanhada de consequência, né? Você que conhece a história, ali lá no finalzinho do capítulo 1, Jonas está no barco e o Senhor envia a tempestade, ele reconhece, né? E pede para tirar ele no mar. Às vezes nós temos o chamado de Deus e não temos que fugir, mas sim cumprir, seja qual for, porque se Deus te escolheu, a missão é sua. E quanto mais fugir, você vai retardar os propósitos de Deus na sua vida. 1.4. A misericórdia de Deus é eterna. Se você ler o texto, você vai ver que Jonas se atira ao mar, né? E você vê que um grande peixe o traga, né? Na hora que tem provas que ao nosso olhar é para a morte, mas não é, e para recomeçarmos. Eu vejo a misericórdia tanto no povo que estava no barco, como para Jonas. Deus teve misericórdia de Jonas. E Jonas, quando ele está lá no ventre do grande peixe, pensando talvez que ia morrer, Jonas ora. Se você ler Jonas 2, do 1 ao 10, você vai ver uma oração de coração da alma, né? É na oração que nós temos respostas. É através de uma boa conversa com Deus que as coisas se acertam. Eu coloquei aqui. E eu tenho até um vídeo que fala sobre a oração é um ambiente de revelação. Depois você procura aqui que você vai ver o que eu falo sobre oração. Deus ouve a oração. Deus ouve a sua oração, independente do lugar. Jonas no ventre da sua mãe, no ventre de um grande peixe, ora com sinceridade e Deus ouve. Salmo 139, 8 e 10 vai falar: se ele for para o monte, Deus ali está. Se ele for ao fundo do abismo, Deus ali está. Se ele for aos confins dos mares, da terra, o Senhor vai buscar ele. Foi assim com Jonas. Aparentemente lugar estranho, mas no meio Deus entra, mas Deus envia esse meio que é inexplicável. Ali ele reflete, ora. À medida que ele ora, nasce a fé e a esperança. Aí Deus vai e dá uma nova chance a Jonas. Se você leu 3, capítulo 3, 1 e 2, diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou, pois Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrer. Então, enfim, Jonas foi. Jonas aproveita e vai. E Deus deu uma segunda chance, e ele aproveitou. E muitas vezes Deus nos dá uma segunda chance, e cabe a nós aproveitar, cabe a nós ir, porque Ele quer fazer em meio de nós. E no 2.4 que eu coloquei aqui, o resultado acontece. Após a pregação de Jonas, os ninivitas se arrependem e se convertem a Deus. Lá no versículo 10 do capítulo 3 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu. Esse se arrependeu aqui, ele teve compaixão. Eu explico num vídeo nosso também que Deus não se arrepende. Depois você vai ver lá, que eu fui até parado na rua um dia falar a respeito disso. E Deus tem dó deles e deixa de fazer o mal que ia fazer. E a Bíblia fala que foram mais ou menos 120 mil pessoas se converteram. Só que naquela época não contava mulheres e crianças. Então pode ter sido muito mais pessoas. E aí depois disso, a reação de Jonas. Se você ler o capítulo 4, que é o último capítulo, você vai ver. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso, porque eu disse:
estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em se irar, grande benignidade, e que te arrependes no mal. Aqui é o que eu falava lá atrás. Jonas, um dos motivos que Jonas também não queria ir, é que ele sabia que Deus era misericordioso e ia perdoar aquele povo. E ele tem uma reação que muitas vezes nós temos quando chega uma pessoa aqui na nossa igreja, quando chega uma pessoa que faz tudo errado, né? É adúltero, ele se prostitui, ele usa droga, ele faz isso, aí ele volta para tentar um recomeço e a gente já critica, já aponta o dedo e às vezes muitos na igreja vê essa pessoa se convertendo e fica chateado. Os planos de Deus são maiores que o nosso. Se você tem que sempre se lembrar do ladrão da cruz. Jesus poderia ter o ignorado, mas por causa da sua atitude, esse ladrão que já estava condenado ao inferno teve uma mudança radical e foi para o paraíso. Se Jesus acolheu um homem arrependido, imagine nós, irmãos. Essa passagem me lembra também o filho pródigo, que ao invés de se alegrar com a volta do irmão, se indignou. Nós possamos nos alegrar com a volta do nosso irmão. 3.1 já está acabando. A lição do Senhor. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra a ele, a fim de livrar de um seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou com a planta. E no outro dia Deus vai e faz essa planta secar e acaba com essa planta, destrói essa planta. E Jonas fica irado por causa do calor e tal. Aí Deus ele disse no versículo 11, vamos pro 10, o 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa de uma planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tomou o Senhor e disse: tende compaixão da planta que te não custou trabalho, ao qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu. Eu não hei de ter compaixão de uma grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus dá uma lição nele, como uma pessoa pode ter dó de uma planta, uma coisa perecível, e não ter dó de um ser humano. E Deus estava explicando para Jonas ali que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Jonas ele estava preocupado com as coisas. E Deus, as pessoas, as coisas são perecíveis. Deus prova essa verdade. Se a gente reparar no capítulo 1, versículo 2, quando Deus chama Jonas para esta missão, mesmo aquele povo sendo malicioso, Deus quer alcançá-los. Houve possibilidade de pessoas se decidirem e não se converteram talvez, mas houve oportunidade, porque de repente tinha mais de 120.000 pessoas naquele lugar. E se ele chamar no dia, eu coloquei aqui, ó, nos dias atuais não é diferente, pois Deus é o mesmo. Deus pode alcançar o bandido, o traficante, o homicida e aqueles que escolhem se converter à misericórdia. E se ele nos chamar para ir até eles, você iria? Porque quando a gente lê a história de Jonas, pensamos como ele desobedeceu. Mas e nós? Iríamos ou seríamos Jonas Fujão? Essa pergunta é para pensarmos. Muitas vezes a gente pede algo, até simples, como por exemplo abraçar um irmão e ajudá-lo. Nós pensamos e somos omissos. Às vezes Deus nos pede isso, uma coisa simples. Talvez essa história chegou até nós para refletirmos se estamos cumprindo aquilo que desejou para nós. E para finalizar, se analisarmos, Jonas, vemos algumas atitudes negativas, mas aqui eu abordo 5 pontos positivos que eu vejo nele. Talvez a gente acharia outros, mas eu escolhi 5 pontos positivos. O primeiro é que ele é sensível à voz de Deus. Em todos os capítulos ele ouve nitidamente as suas instruções. O segundo é que no barco ele reconhece que ele é o errado,
que é por causa dele aquela tempestade. O terceiro é no ventre do grande peixe, ele ora em meio à dificuldade. Talvez achasse que iria morrer, mas não desistiu, buscou a Deus e foi atendido. O quarto é que ele aproveitou uma nova oportunidade, uma ordenança, que ele desobedece. Quando vem a nova chance, ele faz a diferença, obedece a Deus. E o quinto, último ponto, é que ele tinha uma coisa que Adão não teve perante Deus no jardim, que foi a sinceridade. Ele poderia no final apresentar uma outra desculpa a Deus, mas disse o que estava sentindo, mesmo sendo um sentimento que Deus não aprova. Ele foi sincero. E Jonas é citado no Novo Testamento pelo próprio Jesus, onde faz referência ao período de Jonas. Eu encerro aqui, que não dá mais tempo. Que Deus abençoe você.